Dia seguinte, uma segunda-feira de manhã. Klein, que estava de folga, não saiu de casa. Em vez disso, ele deu a Melissa sua carta dirigida ao mentor quem tinha coin e dinheiro mais do que suficiente para comprar selos. Ele confiou a ela a tarefa de enviar a carta na agência dos Correios perto da escola técnica de Tingen, onde ela estudava. Depois do café da manhã, ele dormiu para compensar a falta de sono causada pelo trabalho da noite anterior. Só acordou por causa dos roncos do estômago perto do meio-dia. Ele esquentou algumas sobras da noite anterior e as comeu com um pão de centeio. Klein pegou um jornal e entrou no banheiro do segundo andar. Sempre que fazia isso, não conseguia deixar de suspirar pela falta de um telefone celular. Após cerca de 7 ou 8 minutos, deixou o banheiro revigorado e lavou as mãos. Ele então voltou para seu quarto e trancou a porta. Klein fechou as cortinas, acendeu o lampião a gás e cogitou por meia hora. Depois de praticar sua visão espiritual, radiestesia espiritual e vara radiestésica por meia hora, ele passou outra hora revendo em sua mente o conhecimento místico que tinha adquirido recentemente. Depois de fazer isso, ele rasgou o jornal velho e o amassou em algumas bolas. Ele escreveu nelas vela da flor lunar, óleo da essência da lua cheia e outros nomes de materiais. Ele seguiu os passos prescritos da magia ritualística em sua cabeça para dominar cada pequeno detalhe. Até que estivesse totalmente familiarizado com isso, ele não pretendia praticar a magia ritualística porque era um desperdício de materiais e também correria o risco de atrair perigo. Ele repetiu várias vezes até que pegou seu relógio de bolso de prata estampado com folhas de videira e deu uma olhada. Ele percebeu que eram 2 H45. Ele pensou por alguns segundos e trouxe os pedaços de jornal velho para a cozinha no primeiro andar para queimá-los. Ao fazer isso, se certificou de que estava em um ótimo estado de espírito enquanto se preparava para a reunião de tarô. Trancando a porta do quarto mais uma vez, Klein não esperou que o relógio batesse 3 horas. Ele planejou entrar na área acima da névoa cinza com antecedência. Ele queria aproveitar a oportunidade para explorar o local em detalhes. Quando Klein parou em um local vazio em seu quarto e começou a andar no sentido anti-horário, ele de repente se preocupou com o fato da justiça e do enforcado ainda não terem entrado em um ambiente adequado. Ele pensou em um assunto específico. Eles serão perturbados ou descobertos. Ele tinha mencionado antes que permitiria que a justiça e o enforcado solicitassem uma licença prévia se precisassem se ausentar da reunião por algum motivo, como incapacidade de encontrar tempo sozinho ou circunstâncias inesperadas. Teria sido um problema quase insolúvel para Klein no passado. Não havia como ele construir uma internet inteira baseada em servidor à mão em um mundo diferente, certo? Qualquer tecnologia além do telegrama poderia expô-lo. Mas agora, de repente, ele encontrou inspiração na magia ritualística. A magia ritualística toma emprestado os poderes dos outros buscando a ajuda de diferentes existências. Encantamentos semelhantes deixariam claro para quem é direcionado no começo, como a deusa da noite eterna ou a dama do carmesim. Seria uma descrição das existências desconhecidas e ocultas. Então, posso corrigir o canto e redirecionar o início do encantamento para mim. Dirigir a mim, dessa forma, mesmo que a justiça e o enforcado conduzissem o ritual em locais diferentes, eu receberia suas mensagens. Klein de repente teve uma nova percepção quando começou a analisar a probabilidade de o método funcionar. Há 2 problemas. Primeiro, não sou nenhum Beyonder de alta sequência nem muito forte. Mesmo que a descrição do encantamento fosse dirigida a mim, eu não poderia receber o pedido. Segundo, como posso garantir que a descrição do canto seja direcionada a mim com precisão e não se desvie e atinja alguma outra existência desconhecida que se encaixe na descrição? Isso seria muito perigoso. Klein andava de um lado para o outro, pensando profundamente em uma possível solução viável. Ele andava em círculos com passos silenciosos. Então, naturalmente ligou o assunto com o misterioso mundo da névoa cinza. Mesmo que eu não consiga receber a mensagem, isso não significa que a névoa cinza não possa. Sua conexão com as estrelas carmesins pode arrastar uma pessoa direto para este espaço, independente de onde ela esteja no mundo físico. Eu poderia considerar me amarrar ao espaço misterioso durante a descrição dirigida, de acordo com essa linha de pensamento. Mesmo que eu não receba o pedido de imediato, quando a outra parte estiver realizando o ritual, ainda poderei ver as mensagens correspondentes sempre que entrar na névoa cinza. Para simplificar, é a diferença entre estar online e offline em um sistema de mensagens instantâneas. Klein ficava mais excitado quanto mais pensava. Ele sentiu que sua ideia valia a pena tentar. HMM, que tipo de descrição poderia ser usada para direcionar uma mensagem para mim e para o mundo da névoa cinza com precisão? Ele começou a pensar nos detalhes reais. Na verdade, ele tinha um encantamento que com certeza funcionaria. Não era outro senão a tradução em Loin de bênçãos provenientes do celestial digno do céu e da terra. Mas aí está o problema. Ele perderia o controle da névoa cinzenta e perderia seu papel de protagonista. Ele só poderia excluí-lo. O tolo de um mundo alternativo, sem chance. Bastante preciso e quase não há outra existência que se encaixe nos critérios, mas exporia meu maior segredo. Klein pensou em um encantamento após o outro, mas riscou cada um. Depois de cerca de 7 a 8 minutos, ele enfim decidiu a descrição do primeiro parágrafo que se dirigia a ele. O tolo que não pertence a esta era. Obviamente não era preciso o suficiente, portanto Klein acrescentou logo, o governante misterioso acima da névoa cinza. A combinação das 2 linhas quase o limitava. Além disso, ele tinha amarrado a névoa cinza a ele. Ainda é um pouco curto. Não posso eliminar a possibilidade de que existam vários espaços e governantes acima da névoa cinza. Não posso eliminar o fato de que a descrição pode ser direcionada ao mundo espiritual. Klein franziu as sobrancelhas e planejou torná-lo mais certo. HMM, ele pensou por um minuto inteiro e por fim se decidiu pela última parte da descrição.
o rei do amarelo e preto que traz boa sorte. Compartilhavam um significado semelhante a bênçãos provenientes do exaltado Senhor Supremo do céu e da terra. Se o encantamento dependesse apenas dessa parte da descrição, poderia acabar sendo direcionado e provocando existências perigosas desconhecidas. Mas com as duas primeiras linhas como limitação e sua experiência de chegar acima da névoa por meio de um encantamento semelhante, ele acreditava que a descrição do alvo poderia resultar em um bloqueio perfeito. Klein não tinha certeza se lançar a magia ritualística com essas três descrições seria eficaz, mas ele estava certo de que não atraria a atenção de outra existência e de que não colocaria a justiça e o enforcado em perigo. Klein soltou um longo suspiro e recitou o encantamento que tinha decidido. O tolo que não pertence a esta era, você é o governante misterioso acima da névoa cinza, você é o rei do amarelo e do preto que traz boa sorte. Ele acenou com a cabeça de leve e tirou o relógio de bolso para confirmar a hora. Já são 2h58, sem pensar mais, Klein guardou o relógio e entrou em cogitação. Logo ele cantou e deu 4 passos no sentido anti-horário para formar um quadrado. Os ruídos ferozes e rugidos comoventes foram ouvidos mais uma vez. Ele sentiu uma dor de cabeça que era ainda mais difícil de lidar do que a dor de consumir a poção de vidente. A dor não era uma dor aguda que atravessava sua cabeça. Era uma dor latejante que o tornava maníaco e irracional. Foi uma dor que o deixou em uma confusão caótica. Klein se controlou usando a cogitação e se esforçou para ignorar as vozes. Os murmúrios e sussurros diminuíram como as marés. Seu corpo tornou-se etéreo junto com sua espiritualidade. Tudo parecia flutuar. A névoa cinza sem limites apareceu diante de sua visão, as estrelas carmesins a distâncias variadas dele, assim como pares de olhos. Acima da névoa cinzenta erguia-se o palácio, alto e imponente como a casa de um gigante. Era como se estivesse ali há milhões de anos. Tudo o que Klein fez foi desejar e desapareceu de onde estava, reaparecendo no assento de honra na longa mesa de bronze com 22 cadeiras de espaldar alto. O efeito do ritual com certeza foi corrigido, Klein murmurou. Ele bateu suavemente na glabela e permitiu que a névoa o envolvesse mais espessa do que antes. Segundo a descrição do enforcado, se Justiça tivesse se tornado uma espectadora, seria melhor não revelar nenhum de seus tiques diante dela. Sem tempo para explorar, Klein estendeu a mão direita e formou uma conexão invisível, conectando as duas estrelas vermelhas familiares. Nas ondas azuis estrondosas do Mar Sônia, um antigo veleiro navegava com o vento. Alger Wilson trancou-se na cabine do capitão e fez com que o navio fantasma lhe desse a melhor proteção. Abriu o relógio de bolso à sua frente e colocou-o ao lado do cistante de latão. O relógio corria sem alegria, pois exalava nervosismo. Quando o ponteiro das horas, o ponteiro dos minutos e o ponteiro dos segundos se alinharam, houve uma explosão carmesim diante de Alger Wilson. Ela ignorou as várias camadas de proteção que ele colocou sobre si mesmo. Siga e seu suspiro reverberou pela sala do capitão. E Baclund, Burgo Imperatriz. Dreal deitou-se contra um travesseiro de penas e olhou para o papel amarelo em sua mão. Seus olhos como pedras preciosas pareciam ter duas almas espiralando lentamente neles. Seu olhar era calmo e frio, como se esperasse o início de uma peça. Quando o vermelho carmesim entrou em erupção, ela olhou para si mesma sendo engolida com total distanciamento. Acima da névoa cinza, no Palácio Magnífico, na longa mesa de bronze antiga e manchada, Klein, que já tinha ativado sua visão espiritual, olhou quando a figura de Aldreal começou a se formar. Ele não ficou surpreso ao ver que as cores profundas em sua aura se misturaram. Tornaram-se puras e serenas, como um lago claro e reflexivo. Ela de fato se tornou uma Beyonder. Klein estava prestes a desviar o olhar quando de repente viu a cadeira pertencente a Sta. Justiça mudar. As estrelas brilhantes nas costas da cadeira se moviam rapidamente, formando uma constelação ilusória que não pertencia à realidade. Essa constelação era familiar para Klein porque era um dos símbolos do misticismo. Era um símbolo que representava o dragão gigante. Espectador dragão gigante, Klein conteve-se para não balançar a cabeça e olhou para as costas da cadeira do enforcado. Normalmente falando, era impossível que ele visse a parte de trás da cadeira de seu ângulo, mas ele estava no controle. Tudo se apresentou de acordo com a sua vontade. A constelação nas costas da cadeira não tinha mudado, mas desde que Klein compreendeu os fundamentos do misticismo, ele não era tão ignorante quanto antes. Ele podia reconhecer que era o símbolo de tempestade de vento. Marinheiro guardião do mar-vento, e isso é razoável. A cor profunda na aura do enforcado é muito mais pura do que antes ele subiu de nível. Assim, e o símbolo atrás da minha cadeira? Klein reprimiu seu impulso de olhar, bateu 3 vezes na beirada da longa mesa como antes e sorriu ao dizer: parabéns, tá, justiça, você é uma Beyonder agora. Ele descobriu de imediato. Audrey ficou atordoada e sorriu levemente. Obrigada, SR, tolo, e obrigada, SR, enforcado. Isso foi muito mais rápido do que eu pensava, disse Alger Wilson honestamente. Klein não continuou o assunto, mas tocou sua glabela e disse com um sorriso: senhorita, senhor, algum de vocês encontrou o diário de Roselle?